Olá Rondônia, olá Brasil, no ar pelo Sistema Gurga de Comunicação, Rede TV Rondônia, TV Cultura, todas as afiliadas e, é claro, todas as plataformas digitais na qual você sempre nos assiste. Seja muito bem-vindo a mais um Conteúdo Amazônia que chega até a sua casa, seu trabalho, seu carro, não importa onde você esteja assistindo, o importante é que o objetivo do nosso programa é sempre encurtar distâncias, para que juntos possamos aprender cada dia mais. E hoje o assunto é, de verdade, educação. Porque eu tenho a honra de receber aqui nesta bancada, e é honra mesmo, gente, um dos maiores pesquisadores do estado de Rondônia, alguém que hoje representa o que nós temos de mais um dos nossos grandes baluartes da pesquisa, né, e da educação superior, já qualificada no ponto de vista do desenvolvimento de pesquisa no nosso estado de Rondônia. Eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Mauro Tada, diretor do CEPEM, o Centro de Pesquisa de Medicina Tropical. Satisfação, doutor. A satisfação é toda minha. Digamos assim, olá a todos, e de certa forma me sinto honrado de estar aqui presente, para que a gente possa tentar discutir um assunto que é de extrema importância e para um estado novo como o nosso, ela é ainda muito mais relevante, são as situações de pesquisas, e principalmente na formação de pessoas qualificadas, das pós-graduações em geral. Era isso que... Isso aí, dentre outros assuntos, né, para a gente abordar a situação atual, né, desse campo de pesquisas e desenvolvimento intelectual no nosso estado de Rondônia, no Brasil, principalmente nesse novo momento que a gente se encontra, infelizmente com certos diminuição de investimentos em algumas áreas, dentre elas as áreas de pesquisa. Mas para que você em casa continue acompanhando, entenda um pouco mais, fique ligado no nosso Conteúdo da Amazônia, que está começando. Conteúdo da Amazônia de volta, e o nosso assunto de hoje é desenvolvimento tecnológico aqui no nosso estado. Rondônia, que hoje é um dos baluartes, né, ou que tem aí aqui como um dos grandes, tem um reconhecimento internacional nas pesquisas com doenças tropicais, né, doutor Mauro? É o que nós trabalhamos, né? A minha área, mais especificamente falando, são trabalhos que nós fazemos na área de malária, que foi um grande, e ainda é, um grande problema no nosso estado. Uma doença endêmica e que tem dado grandes problemas, inclusive econômicos, né? E faz com que as pessoas que adquirem a doença permaneçam uma semana, até 2 semanas, sem poder trabalhar direito, em conformidade com a doença. Doutor Mauro, a Rondônia sempre foi, né, como eu disse, né, um precursor desse processo, né, desde Rondônia, até antes do início do estado, né, ainda quando era território, já tinha aqui bases de pesquisa na área de doenças tropicais, principalmente a malária, mas estudos até mesmo de febre amarela, mas malária sempre foi um grande o carro-chefe, né, de toda essa pesquisa, né? Todas as outras doenças tropicais que a gente tem aqui, cromoblastomicose, né, você tem grandes pessoas estudando, né, a estossomose, enfim, você tem todo esse leque dessas doenças, nós temos sendo estudado aqui. Mas a malária, ela continua sendo o ponto principal. Nós hoje, graças muito à prevenção, mudança, né, do nosso ecossistema, nós tivemos uma redução drástica, graças a Deus, a incidência, né, da malária, né, e hoje o tratamento da malária, ela se popularizou, né, hoje em qualquer unidade de saúde você consegue se tratar, houve uma melhora das drogas, né, para esse tratamento.
Mas se a gente for voltar na história, lá para os anos 70, início dos anos 80, a realidade era muito diferente. Com certeza. E vocês desbravaram, como dizia meu avô, vocês fizeram a picada para que essa estrada de fato pudesse ser construída, né? De certa forma, nós quando chegamos aqui... Você veio para cá quando? Eu vim em 1980, em final de 85, 86, para Costa Marques, uma região na cidade de Costa Marques, onde a incidência da malária era uma das maiores do país. E foi para fins, junto com a Universidade de Brasília, estudar o sistema de transmissão e uma série de outras, situações que a malária pode levar às pessoas, incluindo a questão de tratamento, assim como também a questão vetorial. O vetorial que a gente diz é que o mosquito, né, estudar todas as espécies de mosquitos que pudessem transmitir a malária. E aí se iniciou então o projeto nosso, de 86 para cá. E a partir disso é que nós fomos para lá para montar uma área, né? E essa área ficou para ser testada uma primeira vacina no Brasil, a primeira e última vacina no Brasil, contra a malária, que era de um pesquisador chamado Patarroyo, que é um colombiano. E que a partir daquele momento definiu-se e, infelizmente, a vacina não teve os resultados que esperávamos e, portanto, ela deixou de ser, digamos assim, utilizada. E hoje nós temos ali, né, desse fruto nasceu o CEPEM, né, que é esse Centro de Estudos Doenças Tropicais, né, que ele é vinculado à Secretaria de Estado da Saúde. Né, é um órgão estadual, órgão do nosso estado, né, ele é vinculado à CESAL, né, e do CEPEM ele teve um outro grande fruto, que foi o IPEPATO, né, através do doutor Hildebrando, que talvez seja um dos rondonienses, porque obviamente não nasceu em Rondônia, mas um rondoniense de coração. Cidadão honorário. Cidadão honorário e assim, o amor que ele tinha por essa terra, por esse estado que ele ajudou a construir. O Dr. Hildebrando, figura conhecida internacionalmente, né? Internacionalmente, recebeu vários prêmios internacionais. Ele passou durante toda a vida dele, uma boa parte da parte dele, como diretor do Departamento de Parasitologia do Instituto Pasteur de Paris. Quando ele se aposentou, ele retornou ao Brasil e escolheu Rondônia, já para vir morar. Ele era um homem bravo, hein? Ele tinha um gênio. O gêniozinho dele era duro. Mas todo pesquisador de grandes projeções realmente tem um gênio bem difícil. Mas, de qualquer forma, para se ter uma noção mais exata, ele gostava tanto que, inclusive, seu primogênito, o filho dele, o Luizito, quando ele faleceu, ele trouxe metade das cinzas que foram jogadas no Rio Madeira, que foram lançadas no Rio Madeira logo após a morte dele. Pelo amor que ele tinha com Rondônia. Com Rondônia. E o Dr. Hildebrando, na ocasião, bem depois, né, da criação do CEPEM, ele que era fruto também do CEPEM, né, junto com o senhor, né, Dr. Mauro, criou-se o IPEPATO, que é uma instituição privada sem fins lucrativos, que, como segundo passo a isso, trouxe a Fiocruz para a Rondônia, né? Perfeito, é nesta ordem mesmo. De qualquer forma, o professor tinha grandes ambições em relação ao desenvolvimento das pesquisas e na formação de pessoal, na formação de massa crítica, e ele foi um dos incentivadores extremamente importantes. Foi um dos que incentivou e conseguiu também ajudar na formação da Fundação de Apoio à Pesquisa, a FAPERO. Ele foi um dos fundadores da FAPESP de São Paulo. Sim. E isso é extremamente importante, sabendo que a FAPESP que é uma fundação de apoio às pesquisas no estado de São Paulo, mas também tem investido em várias outras partes do país, porque eles têm um orçamento extremamente importante e que dão ao pesquisador uma certa tranquilidade ao estado de São Paulo. Infelizmente, isso não ocorre em todos os lugares do país. E, inclusive, nós ainda temos uma série de dificuldades, porque a Fundação de Apoio à Pesquisa ainda está em fase, nessa fase inicial, né?
ainda procurando uma maneira de ter sustentabilidade dentro do sistema. Acredito que logo, em pouco tempo, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Rondônia vai ter grandes investimentos para desenvolver nossas pesquisas. Doutor, a gente fala em pesquisa, em desenvolvimento. Quais são as áreas que o senhor imagina? Nós falamos bastante aqui das doenças tropicais, né? Mas agora, principalmente com o trabalho da Fiocruz, né? Aqui no estado, CEPEM, Fiocruz, engraçado, né? Tá tudo ali, virou um triângulo, né? Dois de um lado da BR e o outro na frente, muito próximos. CEPEM, Fiocruz, do outro lado Embrapa, né? Perfeito. São todos co-irmãs, né? Porque a Embrapa não está diretamente ligada à doença tropical, mas está ligado ao agronegócio, que está no campo onde estão as doenças tropicais, basicamente. Virou ali 3 co-irmãs ali interessantes no desenvolvimento de pesquisa. Onde o senhor acha que a gente vai chegar? Quais são os próximos passos ou outras áreas da ciência que serão desenvolvidas aqui no nosso estado? Olha, nós temos possibilidades, grandes possibilidades em praticamente todas as áreas, né? Em razão que nós estamos ainda numa situação ainda de fase inicial ainda dentro de todos os processos, e nós obtivemos aí vários resultados extremamente importantes. Há, por exemplo, uma formação de um polo, que eu acho extremamente importante que seja dito, e que esse polo, né, no seu núcleo duro, ele é formado pela Fundação Oswaldo Cruz, pelo CEPEM, pela Universidade Federal de Rondônia, e o IPEPATO, que é o Instituto de Pesquisa em Patologias Tropicais, que foi criado pelo professor Hildebrando e que eu assumi a função de mantê-lo. E que nesse período nós estamos, inclusive, aumentando a rede desse polo, com a participação, acredito que com o maior interesse que nós teremos nessa formação desse polo, com a Embrapa, com as instituições públicas e privadas. E aí acreditamos que todas as instituições que possam participar das áreas de pesquisas, elas possam, inclusive novos e recentes, como o IFRO, por exemplo, poderiam, dentro deste polo, desencadear um processo de produção em larga escala de pesquisas de grande, digamos assim, penetração dentro da situação científica desse país. Desenvolvimento de pesquisa, infelizmente, não é um negócio barato. Não. É um detalhe que precisa de incremento. Hoje a FAPERO, ela tem uma importância grande, mas a FAPERO hoje, ela repassa dinheiro do governo federal. Os principais editais que nós tivemos aí nos últimos anos foi recurso oriundo do CNPq, né? Perfeito. Do processo de descentralização e tudo mais. O investimento hoje do governo do estado na FAPERO é mais do ponto de vista recursos humanos e operacional, não no investimento de bolsas. De certa forma, nós tivemos, ou temos ainda, uma certa contrapartida do Estado em relação aos investimentos federais, né? Então, todos os editais que o Ministério da Saúde, que a Ciência e Tecnologia, digamos, investem para serem feitos no país, todos esses editais, então, são por via FAPERO, pela Fundação de Apoio à Pesquisa. Uhum. Normalmente, o Estado, quando ele tem interesse em alguma pesquisa, eu acho que o Estado em si, investir, por exemplo, nas áreas que eles têm maiores dificuldades, naquilo que realmente o Estado considera importante. Ele pudesse investir, e aí os pesquisadores poderiam, então, lançar os seus projetos relativo àquele edital que o Estado quer que tenha como resultado alguma coisa que, por exemplo, na área agropecuária, por exemplo, na questão de criação de peixes, e isso já foi feito. E algumas pesquisas estão sendo executadas para a questão da criação de peixes, mas poderíamos ter um aumento maior e muito mais produtivo nas outras áreas. Por exemplo, na utilização da nossa flora e da nossa fauna. Sim. Isso mostra, porque nós temos aqui especificidades,
né? E hoje nós precisamos estudar essas especificidades para que a gente, obviamente, possa melhorar a nossa cadeia produtiva. E a importância desse desenvolvimento e desse investimento do Estado também nesse trabalho. E, doutor, a gente tem aí agora uma redução desse investimento a nível federal, né? Perfeito. Nós temos aí o CNPq e a CABES com corte hoje de orçamento para essas bolsas. O quanto que o senhor acha que isso vai impactar hoje na ponta com as pesquisas em desenvolvimento? Bom, isso vai impactar na região norte muito mais que na região sul-sudeste, em razão de critérios que me foi passado pelo diretor da Fiocruz, Rondônia, os critérios sobre aquela avaliação do MEC, das instituições mais avaliadas, quer dizer, com melhores notas do MEC, que terão a prioridade de receber essas bolsas que não foram cortadas. E isto impacta extremamente numa situação que já estava ruim para o país, fica pior para a região norte. Porque algumas instituições não têm um número, digamos assim, a avaliação iguais a que tem no sul-sudeste. E, por outro lado, então, esse critério que eu considero um pouquinho não muito justo para nós, é que deveríamos ter feito um outro critério de avaliação de projetos. E esses projetos que são extremamente importantes, que existem muitos na região norte, não ficasse desprovido dessas situações de bolsa, porque pesquisa não pode parar. No momento que ela tiver solução de continuidade, pode jogar fora tudo que tem, porque não vai obter melhores, quer dizer, não poderá ser confiável os seus resultados. E outra coisa, quantos anos para se começar a ter uma massa crítica que pudesse desenvolver isso? Há quanto tempo foi fomentado? Se nós tivermos um apagão durante 4, 5 anos, essas pessoas vão obviamente buscar outra coisa, outra atividade para suas vidas. A atividade de pesquisa nunca foi uma atividade lucrativa, né? Para qualquer outro profissional, qualquer outra área, às vezes ele sai da área de pesquisa e vai para o mercado, ele tem talvez até mais retorno financeiro. Perfeito. A área de pesquisa ela tem muito mais um amor do que o retorno dele é muito mais pessoal, social do que financeiro. E essa pessoa ela pode ir para o mercado, se desenvolver no mercado, ela não volta para a área de pesquisa. E restabelecer esse grupo, essa massa crítica de pesquisa, vai custar mais que o dobro ou o triplo do que está sendo economizado. Com certeza. Isso vai demorar 2 anos de apagão, pode demorar 20 anos para se recuperar. Com certeza, porque todas as pesquisas que estão de ponta sendo executadas e com esses cortes feitos, isso foi realmente algo que a gente nem imagina que possa acontecer, mas está. E esse fato nos leva ao certo desânimo de muitos dos pesquisadores de terem trabalhado quase que uma vida inteira e sendo que nos seus frutos finais ele ter sido cortado por essa situação. E os gastos para manutenção de bolsas, elas são ridículas em termos gerais. E o que, por exemplo, ainda mantém essas situações, ainda que possam, em alguns momentos, em algumas pesquisas, ela ter a sua sustentabilidade própria do investimento, por exemplo, externo, em que, por exemplo, algumas instituições estrangeiras estejam investindo junto em colaboração com as instituições nacionais. Essas dificilmente têm problemas de solução de continuidade. Mas a grande maioria dos pesquisadores... As pesquisas básicas, elas não se desencadeiam de investimento externo, praticamente. E hoje, infelizmente, nós estamos aqui no doença tropical, são doenças, vamos ser muito claros nessa situação, mas as doenças tropicais, infelizmente, elas necessitam das ciências básicas, mesmo são doenças que não movimentam o mercado farmacêutico, Perfeito. Que não movimentam o mercado farmacêutico privado, porque se a gente for colocar o que nós consumimos de cloroquina, primaquina para o tratamento da malária, é vultuoso, mas ele não chega a... Quanto custa isso? É muito barato. Perfeito. É uma droga barata, uma droga que é vendida pelo SUS, uma droga antiga,
que não requer muita patente mais, e poderíamos ter outras drogas? Poderiam, mas o recurso, o ganho é baixo. O mercado, obviamente, os grandes laboratórios não pagam por isso. Então, são pesquisas que dependem do governo, pesquisas que dependem da rede pública para financiar e até mesmo para poder reduzir custo lá na frente em tratamento. Perfeitamente. Mas isso é uma visão política de saúde, é de políticas de saúde e não de políticas econômicas para sustentar, que o mercado sustente essa pesquisa, esse trabalho. Perfeito. Uma das coisas que a gente se preocupa muito são as doenças negligenciadas. As doenças negligenciadas, como a leishmaniose, a doença de Chagas, o investimento é praticamente zero. Normalmente são investimentos externos, como a Noruega, a Holanda, que fazem a fundo perdido. E que nós ainda utilizamos, para o tratamento dessas doenças, medicamentos que foram feitos há 40 anos atrás. Você tem movimentos. E outra, só para a gente pontuar, esse dinheiro investido por esses países não são porque eles acham a gente bonitinho e querem investir. É porque isso faz parte de grandes acordos econômicos, onde isso, é claro, dentro da balança, isso é investimento na América Latina, investimento em país pobre, investimento em pesquisa, que isso gera a eles outros créditos comerciais nos acordos internacionais firmados. Então, são situações que a gente às vezes precisa pontuar nesses assuntos. Por que o mercado, um país como a Noruega, claro, tem sua consciência social, mas também tem ali o seu ponto também de contrapartida econômica na balança comercial, né? Perfeito. É porque nós temos que investir em algumas doenças que são problemas nossos e que temos agora. Na região norte, por exemplo, a doença de Chagas, que foi praticamente eliminada em várias regiões na região centro-oeste, ela está ressurgindo na região norte e com uma força enorme, porque a transmissão que era feita, conhecida, e que era 99%, era pelo barbeiro, que é o inseto transmissor, e que de repente aqui na região norte nós temos a ingestão dele, ou seja, ele vem pelo suco de produtos de palmeiras. E aí nós temos aí um grande problema, que inclusive o Pará é o campeão na região norte de doenças de Chagas agudo. E isso é um fator extremamente ruim para nós, e que agora nós temos a possibilidade de trabalhar, de estudar melhor, e aí precisaríamos de um investimento muito mais importante nessas áreas para que a gente possa não só controlar, mas eliminar esse problema que não deveria existir, principalmente pelo produto que foi aferido na região nordeste, por exemplo, inclusive em algumas regiões do sul, que teve a questão do caldo de cana-de-açúcar. E aqui na região norte a predominância é do açaí. É do açaí. Então nós precisaríamos ter um melhor investimento, conseguirmos então como se utilizar sem se preocupar da origem desse açaí e como processá-lo, né? Assim como o leite é feito, né? Que é pasteurizado, né? E ele mantém suas qualidades. Então nós precisamos verificar isso com melhores estudos e pesquisas. Doutor, como que o senhor avalia que nós poderíamos pensar numa política ou numa estratégia para alinhar pesquisa e até mesmo pesquisa, investimento e sociedade, para que essas pesquisas, principalmente as básicas, possam chegar mais rápido até o consumidor final? Quais são as políticas que nós precisaríamos fazer, que nós precisaríamos que o governo, ou mesmo até nós, pudéssemos fomentar para que esses resultados cheguem mais rápido até a população? O senhor vai responder isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. É rapidinho, é no Alto K. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163.
que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. De volta com o nosso conteúdo da Amazônia. Hoje o assunto é pesquisa, desenvolvimento científico. Doutor Mauro, no último bloco eu deixei uma pergunta para o senhor. Como que quais iniciativas, né, as instituições, o governo e até os próprios pesquisadores poderiam fazer para que esses investimentos em pesquisa, eles chegassem mais rápidos, os resultados dessas pesquisas chegassem mais rápido até a ponta, até a sociedade, até, no caso, vamos dizer assim, a pesquisa aplicada? Bom, nós temos, digamos assim, uma situação bem complexa, mas de qualquer forma a gente dividiria nessas básicas e digamos, práticas. Nas básicas são fundamentais, que vão trazer o produto para que na prática você possa testá-lo e depois colocá-lo no mercado. Mas de qualquer forma, uma das coisas que a gente se preocupa muito e o CEPEM, o Centro de Pesquisa, ele é voltado muito para ensaios clínicos e pesquisas clínicas, porque tem uma resolução muito boa e que também tem um retorno muito mais rápido para a população. Por exemplo, estamos testando a vacina, que é uma vacina do Instituto Butantan, contra a dengue, e que tem, pelo menos, são multicêntricos, então vários estados estão também testando junto com Rondônia. Então, o Instituto Butantan investiu nesses testes, acreditando que a vacina seja a melhor. E ela teria, inclusive, várias vantagens. Na sua operacionalidade, em razão do que a privada que estava sendo executada precisavam de 3 doses, uma dose a cada 6 meses. E ele teria 67% de proteção apenas. E a vacina do Butantan é uma vacina só, uma dose única, e que teria uma possibilidade acima de 90%. Então, isso é uma vacina produzida por uma instituição pública, e isso tem um fator extremamente importantíssimo para vocês verem que é a importância que nós temos em desencadear processos de pesquisa. Porque imagina que se nós tivermos 90% de proteção dessas vacinas contra a dengue, por exemplo, nós poderíamos pensar em eliminá-la no país. E isso é um fator fundamental. Os gastos e as mortes que a gente pode evitar são fantásticas. Então, isso nós temos um retorno. Agora, falando rapidamente de uma outra situação, na nossa situação, é uma reprodução nossa em razão das pesquisas feitas que foram executadas nos últimos 20 anos, na realidade 25 anos, nós tivemos aí vários estudos feitos na área de epidemiologia da malária, na área de transmissão, na área vetorial, e que têm produzido um significado, digamos assim, uns resultados muito importantes, e que por conta disso a gente se sentiu na obrigação de utilizar o conhecimento que nós já tínhamos em relação à malária, de lançar um plano. E vai ser lançado ainda um plano de eliminação da malária do estado de Rondônia. E como é que será feito isso? Baseado nos estudos que foram feitos aqui, várias circunstâncias epidemiológicas também já conhecidas, e a utilização de ferramentas que já também foram testadas. Todas elas tiveram um êxito importante em cada setor, em cada área epidemiológica, porque são diferentes, né? Nós temos mais de 10 perfis epidemiológicos da malária no nosso estado. E aí, então, nós cruzamos com um problema bastante importante, que são as populações flutuantes. São aquelas populações em que a malária é um difícil controle. Flutuantes, por exemplo, como, por exemplo, as invasões
invasões rurais, invasões urbanas. Ocorreu muito em Manaus essas invasões urbanas. E nós tivemos mais rurais. E também as questões de garimpo legal e ilegal, que a gente vai considerar. Então, esse tipo nós ficamos dentro do plano de fazer um estudo exclusivamente nessas 2 áreas que nós temos, na realidade 5 áreas, porque a área indígena também tem que entrar, e que esses estudos, nesse período de 2 anos, vão fazer com que a gente utilize as ferramentas já conhecidas para, então, culminar na preparação das prefeituras para eliminar a malária. Isso vai ser um grande sonho, né? Eliminação da malária no estado de Rondônia. E aí, então, o que nós temos em mente? A utilização dos 3 poderes e das 3 esferas de poderes. Então, das 3 esferas, nós falamos de município, estado e governo federal. E dos 3 poderes, nós falamos do judiciário, digamos, legislativo e também do executivo. Então, quando nós conseguimos unir todas essas 3, inclusive a parte privada, isso também é extremamente importante, porque quando há investimento na pesquisa da área privada, eles também ajudam muito a que a situação de investimento seja bastante transparente. E também velocidade. E velocidade. Aí requer também um investimento, mas quer um resultado dentro do padrão imediato. Então, eu acredito que esse plano, sendo executado da maneira como foi planejado, ele vai ser bastante exitoso. Doutor Mauro, eu acho que esse final foi arrebatador para tudo isso, porque a gente consegue ver um grande resultado em um trabalho começado por vocês lá em 1986. A gente vê aí depois de quase 34 anos, a gente começa a ver o resultado disso. Num sonho lá atrás, uma realidade a ser implantada. O sonho de criar-se um centro de pesquisas tropicais chega a se fundir numa grande realidade. Parabéns, doutor Mauro. Tá, eu que agradeço e eu quero sempre alertar, a gente sempre fala em todas as áreas, que pesquisa não é gasto, pesquisa é investimento. E que esse investimento possa, de fato, continuar e a gente não tenha um apagão intelectual no nosso país. Doutor Mauro, muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso. Eu espero trazê-lo aqui outras vezes, com outros assuntos e até mesmo, quem sabe, a gente anunciando de verdade a fim da malária no nosso estado. Obrigado, doutor Mauro. A você de casa, nosso muito obrigado pela sua audiência. Esperamos você num próximo programa, aqui nessa emissora, quase sempre nesse mesmo horário. Um forte abraço e até lá.